Recomeçar com certeza não é a coisa mais fácil. Alguns recomeços até podem ser mais simples, como recomeçar aquele livro que você tinha esquecido e precisa reler o início para lembrar a história, ou até mesmo recomeçar o caminho da sala para a cozinha para se lembrar o que você precisava fazer. Porém, existem alguns recomeços que são desafiadores, como recomeçar em um novo país. Há um ano, mais precisamente em agosto de 2023, chegamos a Portugal com o objetivo de recomeçar. Bem, talvez nem tanto recomeçar, até porque viemos a trabalho, mas ainda assim, quando você vai para um outro país, precisa procurar um lugar novo para morar, comprar móveis novos, conhecer lugares novos, escolher novos restaurantes favoritos. E sim, isso é recomeçar. Há um tempo fizemos um vídeo falando sobre por que e como viemos para Portugal. E nesse vídeo aqui, a gente queria te falar como foi nosso primeiro ano aqui em Portugal. Para muitos, um ano não é nada, mas quando você muda de país, por mais que você não perceba, muita coisa acaba mudando e diversas mudanças fazem bastante diferença. E uma das primeiras diferenças que a gente sentiu foi justamente naquele clichê da segurança. A segurança, na verdade, é uma coisa que ela faz muita falta. A gente que veio do Rio de Janeiro, por exemplo, é uma coisa que sentia bastante falta lá, em São Paulo também. Quando você se acostuma com um lugar seguro, o mundo ele vira de um outro jeito, sabe? E outra diferença que a gente sentiu muito é uma outra coisa que é um tanto clichê que as pessoas falam, que é justamente o poder de compra. Nós viemos para um apartamento alugado e nós praticamente conseguimos mobiliar ele. Praticamente não, nós mobiliamos ele. E mobiliamos ele em 6 meses? Acredito que sim. Compramos coisas que no Brasil hoje demoraria uns 2, 3 anos só juntando dinheiro. E aqui a gente comprou com uma certa facilidade até, então... Não, e é mobília assim, fogão, geladeira, máquina de lavar, cama. Sim. E é coisa cara, assim, né? Querendo ou não, isso é muito caro. E assim, a gente viu muita gente falando que vem aqui pra Portugal e já comprou carro, comprou o último iPhone. E assim, isso não se encaixa na nossa realidade, a gente é bem realista em relação a isso também, né? Mas a gente conquistou algumas coisas, vulgo os equipamentos que nós utilizamos aqui no canal, né? Nossa câmera e todos os acessórios, lente, microfone, tudo. A gente comprou assim relativamente rápido também. A gente acabou comprando até mais rápido do que a nossa própria cama. Prioridade. Outra coisa que as pessoas não falam, na verdade, de diferença que tem aqui em Portugal é a facilidade que a gente tem para poder entrar em contato com outras culturas. Pessoas de outros países, pessoas que falam talvez idiomas diferentes que o seu, muito diferentes. Porque no Brasil, entretanto, a gente tem pessoas lá que sejam da Argentina, tem turista, mas talvez não seja com a mesma, com o mesmo nível, intensidade que aqui em Portugal, sabe? E isso, querendo ou não, é uma coisa muito legal, porque é sempre enriquecedor você conversar com uma pessoa de uma cultura diferente, você conversar com uma pessoa que tenha uma vivência diferente, uma visão de mundo completamente diferente da sua, e aqui essa facilidade é muito maior. Por mais que a gente tenha morado em São Paulo, né, que é um lugar que tem muita gente de vários países diferentes, a gente não topava com gente de outras nacionalidades morando lá. Era muito difícil. No máximo, na rua alguém parando pra pedir uma informação. Aqui não é bem assim, sabe? Você anda na rua, você ouve todo tipo de idioma. Português, inglês, alemão, francês. Idiomas também que você nunca ouviu na sua vida, como o russo. Que você também não consegue identificar. Que você não consegue identificar, você nunca ouviu. Né? Sabe, dialetos. Então, assim, isso, cara, realmente é uma coisa que chama muito nossa atenção aqui. Por mais que tenhamos sentido essas diferenças todas, esse é o tipo de coisa que traz movimento para a vida e acabamos dando uma renovada. Acabamos por descobrir coisas que nos faziam falta e não sabíamos, e descobrimos que aqui tem sim muitas coisas que gostamos. Dentre as coisas que nós gostamos muito aqui em Portugal é justamente essa parte do clima, né? Muitas vezes nós vemos as pessoas falando que o clima é parecido com o Brasil. Não posso falar muito a respeito disso, até porque nós moramos apenas na parte do sudeste /sul do Brasil, né? Então nós não temos muita noção
pro resto do Brasil, afinal o país é muito grande. Mas uma coisa que nós gostamos muito de ver aqui é justamente essa divisão das estações, que é uma coisa que a gente não conseguia vivenciar tanto lá, né? Que é essa parte de a gente conseguir ver a primavera florida, o outono com as folhinhas todas amarelas e tudo mais, o inverno que é bem frio, o verão que é calor pra caramba. Então, isso é uma coisa que a gente gosta bastante aqui. Uma outra coisa que eu posso falar que a gente gosta bastante daqui é justamente as pessoas. Felizmente, nós tivemos só experiências boas com as pessoas daqui, com os portugueses, no caso, né? Nós sempre topamos com portugueses que foram super simpáticos com a gente, foram super prestativos, que nós conseguimos manter uma conversa gentil, super tranquila. Então, assim, a gente sabe que isso não é a realidade de muita gente. Nós acompanhamos notícias, acompanhamos relatos de outras pessoas, mas isso acaba sendo fora da nossa experiência, né? Então, nós felizmente tivemos muitas experiências boas com portugueses e esperamos ter sempre mais experiências boas de trocar ideia, de conversar e poder trocar experiências com as pessoas daqui, que é uma coisa muito importante, né? Você poder trocar experiências com as pessoas do país que você está morando. E falando de experiência, eu não poderia deixar de fora a experiência gastronômica que a gente tem aqui em Portugal, que é uma coisa que a gente gosta muito também, né? Aqui a culinária foi uma coisa que nos pegou bastante, até por conta de algumas semelhanças que a gente sabe que tem com a culinária brasileira, porque muitas coisas que nós temos no Brasil foram levadas pelos portugueses, por mais que a gente tenha influência de outros países, né? Mas aqui, não tem o que falar. É muito difícil eu virar pra você e falar que teve algo aqui em Portugal que a gente comeu, que a gente não gostou. Então a gente tá muito feliz de ter contato com essa culinária daqui. E uma outra coisa, eu e Maí, que a gente tem muito esse negócio de que você conhece muito da cultura do país através da culinária. E a gente poder ter contato com uma culinária tão rica como a de Portugal é um jeito muito interessante da gente poder consumir mais da cultura e entender mais a cultura do país que a gente tá. Mas como não existe lugar que seja o paraíso, mesmo com tantas coisas boas, existem algumas que acabam sendo um motivo de uma dor de cabeça ou outra. Tipo, a burocracia. A burocracia aqui em Portugal, ela lembra bastante a burocracia no Brasil. Eu lembro quando a gente estava no Brasil, para a gente resolver qualquer tipo de coisa, seja na Caixa Econômica, Receita Federal, Banco do Brasil, o que seja, cara, era sempre uma dor de cabeça. Para resolver qualquer coisinha que seja, uma coisa mínima, talvez, eram vários formulários, fala com fulano, fala com cicrano, fala com beltrano, e muitas vezes você passava dias e dias sem conseguir resolver, ou algo que é muito simples e você tem que dar muitas e muitas voltas para conseguir chegar no resultado. E aqui em Portugal a gente passou por situações bem parecidas. Eu lembro quando a gente foi abrir a minha conta aqui no banco, a gente foi num banco bem famoso aqui, que é um banco desses que muitas pessoas, muitos portugueses usam, né? Eu lembro que a Ju foi lá pedir informações, como é que fazia para poder abrir a conta, e eles só abriam a conta até as 11 da manhã. No dia que a gente foi lá, eu fui lá com todos os documentos direitinho, separados, os documentos que eles tinham avisado que era para levar. A gente chegou lá, era 10 da manhã, deu 11, a gente não conseguiu mais ser atendido, porque tinha passado do horário, eles só abriam a conta até às 11. E isso nos leva a um outro ponto que incomoda a gente um pouquinho aqui, que é o desencontro das informações. Quando a gente vai resolver o problema que seja, por menor que ele seja, sempre tem um desencontro de informações. Seja porque no site oficial é falado de um jeito, o atendente, quando ele vai te atender em algum órgão, ele fala de outro jeito. Porque esse documento não precisa mais, mas no site está assim, mas é assado. Então, assim, essa coisa acaba atrapalhando um pouco, principalmente quando você precisa de uma certa assertividade, porque muitas vezes você está no seu horário de trabalho precisando resolver problemas burocráticos e você não consegue devido a toda a burocracia que existe e também o desencontro das informações. E não pense você que isso aconteceu só porque somos brasileiros. Na verdade, ninguém está isento desse tipo de problema. Isso acontece também com portugueses. Inclusive, temos portugueses que são conhecidos nossos que contaram pra gente já que algumas vezes que eles foram resolver problemas burocráticos, a pessoa que estava atendendo mandou voltar para casa. Então, assim, isso acontece com todo mundo, não é exclusividade
da gente que é brasileiro ou qualquer de outro povo. Uma outra coisa é que, assim, nem sempre é fácil você morar num lugar onde as pessoas passam férias. E aqui eu tenho um sentimento muito de que parece que eu tô morando em Cabo Frio. Você que é do Rio, já foi passar férias em Cabo Frio, já foi passar férias talvez em Iguaba, esse tipo de coisa. Sabe quando você tá lá no carnaval, na praia, e aquele montoeiro de gente, pessoas se amontoando, se atropelando? Aqui é a mesma coisa. Em Lisboa, é quase impossível você andar no verão. Para onde você anda tem gente, e é muita gente. E essas pessoas não têm bom senso, elas não têm um senso de coletividade, de entender que, cara, eu tô resolvendo isso aqui, ou eu tô fazendo isso aqui, mas tem milhares de pessoas aqui que querem também fazer a mesma coisa que eu. É por isso, então, que na alta temporada a gente acaba evitando um pouco ir para Lisboa, a gente prefere ir para lugares um pouco mais vazios e talvez desconhecidos aqui em Portugal, para poder conseguir aproveitar mais e até conseguir gravar conteúdos, trazer conteúdos aqui para você que sejam melhores do que você enfrentar um monte de gente amontoada, seja em Lisboa, Porto, qualquer outra cidade aqui que seja muito mais famosa. O fato é que recomeçar causa muito desconforto, e estar disposto a passar por esse desconforto é o que vai fazer a diferença. Estar disposto a abraçar as diferenças, entender, acima de tudo, que aquele ali é um lugar novo e que você tem que se adaptar a esse novo ambiente, até porque ele já estava ali antes de você chegar.